Putin e Prigozhin quebram o silêncio. Líder do grupo Wagner nega tentativa de golpe. Presidente russo apela aos mercenários a lutarem pela Rússia. Imagens de uma câmara de capacete mostram soldados ucranianos em trincheiras num aceso tiroteio contra a brigada russa. Depois de terem estado notoriamente ausentes da opinião pública desde o motim abortado no fim de semana, tanto o presidente russo Vladimir Putin como o chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, reapareceram, ambos em declarações gravadas. Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. Повторю, была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях. Depois de condenar com veemência o motim armado, a principal mensagem de Putin aos mercenários foi: lutem pela Rússia ou partam para a Bielorrússia. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет, сможет уйти в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. A aparição de Putin ocorreu poucas horas depois de Yevgeny Prigozhin ter emitido uma declaração desafiadora na qual disse não ter a intenção de derramar sangue ou de tentar derrubar o presidente russo. И нашим решением развернуться были два важнейших фактора. Первый фактор – это то, что мы не хотели пролить русскую кровь. Второй фактор – мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране. As autoridades russas retiraram as acusações contra Prigozhin e outros mercenários envolvidos na rebelião armada. Putin culpou a interferência ocidental pela rebelião, mas o presidente Joe Biden negou rapidamente o envolvimento dos Estados Unidos ou da NATO. Imagens de uma câmara de capacete mostram um aceso tiroteio em trincheiras perto de Bakhmut. O exército ucraniano divulgou o vídeo que mostra soldados a atacar uma tropa de espingardas motorizadas do exército russo. A Ucrânia diz estar a fazer lentos progressos perto de Bakhmut, mas a Rússia não reconhece oficialmente estes avanços. Esta segunda-feira, o presidente Volodymyr Zelensky visitou a região de Donetsk e distribuiu medalhas aos soldados. Em Kherson, as forças ucranianas terão atravessado o rio Dnipro e retomado parte do território da província. Sobre o Mar Negro, o Kremlin diz que 2 dos seus caças interceptaram um avião de reconhecimento da Força Aérea Britânica e 2 caças Typhoon quando estes entraram no espaço aéreo russo. Foram então escoltados para fora da área. A União Europeia vai continuar a monitorizar com prudência a situação na Rússia depois da revolta do grupo Wagner colocar em causa a capacidade do presidente Putin de controlar a situação política e militar. Reunidos no Luxemburgo terça-feira, os ministros dos negócios estrangeiros consideram inquietante a possibilidade dos mercenários se terem instalado na Bielorrússia, perto da fronteira com a Rússia. Ces événements posent beaucoup de questions, et peut-être plus de questions que de réponses à l'heure actuelle. Il est manifeste qu'ils ont souligné qu'il y a des tensions intérieures, qu'il y a même des fissures, des fractures, des failles dans le dispositif. Et ils ont mis en évidence l'ensemble des tensions au sein du système russe. You know, it took half a day for a military detachment to move 200 kilometers away from Moscow. So imagine how fast can they do that crossing Belarus and appearing on Lithuania's border. So definitely we are
very strongly asking our allies to look at our situation extremely seriously in the light of everything that is happening in Russia. And again, really to put out very specific plans as to how to reinforce the eastern flank, especially the countries that have a border with Russia and Belarus. Mas a situação poderá ter algumas vantagens no teatro de guerra na Ucrânia, caso o Kremlin revele dificuldade em reorganizar as tropas. A Ucrânia e os seus aliados poderão beneficiar do caos no sistema russo, diz Giuseppe Borrell. Si tu adversario entra en un combate entre diferentes partes, es evidente que eso es una cosa positiva desde el punto de vista del desarrollo de las operaciones militares. Piense que de repente las tropas de Wagner han abandonado sus posiciones en el frente y se han ido a hacer otra cosa. Por lo tanto, eso para los ucranianos no puede ser sino positivo. Os ministros aprovaram o aumento do orçamento do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz em 3,5 milhões de euros. O complemento eleva o montante total para 12 mil milhões de euros e o fundo financia missões e operações de segurança e defesa fora do território da União Europeia. O bloco comprometeu-se a usar cerca de metade para fornecer armas e assistência militar à Ucrânia. O resto é usado em outras missões em países de África, do Médio Oriente e da Europa, incluindo vizinhos da Rússia, tais como a Moldova e a Geórgia. O governo de direita de Israel aprovou planos para a construção de milhares de novas casas em colonatos israelitas ilegais na Cisjordânia ocupada. Mais de 5 mil unidades estão em várias fases de planeamento, mas não é claro quando se iniciará a construção. A comunidade internacional, juntamente com os palestinianos, considera a construção de colonatos como ilegal e um obstáculo à paz. A decisão de construção em colonatos israelitas ilegais surge num contexto de aumento da violência na Cisjordânia ocupada e de críticas crescentes às políticas de colonização de Israel. Anderson Lee Aldrich declarou-se culpado do tiroteio em massa ocorrido em 2022 numa discoteca LGBTQ de Colorado Springs. A confissão e a condenação à prisão perpétua poupam as famílias das vítimas e os sobreviventes a um julgamento longo e potencialmente doloroso. 5 pessoas morreram quando o atirador entrou no Clube Q e disparou indiscriminadamente uma espingarda semiautomática. Aldrich vai cumprir 5 penas de prisão perpétua consecutivas, mais 48 anos por cada tentativa de homicídio. Em 2022, o mundo perdeu uma área de floresta tropical do tamanho da Suíça. Esta é a chocante conclusão de um relatório do World Resources Institute. A destruição foi causada por uma combinação de incêndios florestais e desflorestação para fins agrícolas e de exploração madeireira. Segundo os autores do relatório, uma área do tamanho de um campo de futebol foi destruída a cada 5 segundos. Os países onde se registaram as maiores perdas em termos de área terrestre foram o Brasil, a República Democrática do Congo e a Bolívia. Mas a aceleração da perda de árvores noutros países também foi dramática. O Ghana encabeça a lista com um aumento de 71%. O relatório diz que os danos causados não são apenas ambientais e vão muito além das florestas afetadas. Deforestation also is causing an immediate temperature increase in nearby areas that has the effect of doubling the increased temperatures caused by greenhouse warming alone. This other climate change to hotter, drier conditions as a result of deforestation in the tropics is threatening agricultural productivity and affecting human health. Again, what happens in the forest doesn't stay in the forest. A Europa é um líder mundial no combate à desflorestação, mas mesmo aqui as consequências negativas são demasiado familiares, com os incêndios florestais a constituírem um perigo crescente todos os anos. Aqui fez história. Foi nesta praça que Júlio César, o líder mais poderoso da Roma Antiga, foi esfaqueado até à morte. O espaço onde decorreu um dos mais famosos assassinatos políticos de sempre abriu ao público na semana passada.
Per la prima volta i visitatori che vengono qui hanno la possibilità di vedere da vicino il luogo dove fu assassinato Giulio Cesare, una tra le figure più importanti della storia occidentale, la cui esistenza ha segnato il passaggio tra la Roma repubblicana e la Roma imperiale. O ditador terá morrido no interior da Cúria de Pompeu, grande salão retangular onde o Senado romano se reunia. È stato possibile riconoscere il muro di fondo di quell'aula che ospitò l'efferato evento. Un muro che è possibile attribuire con certezza a quell'edificio, vedere esattamente il punto esatto dove si è svolto l'episodio, sicuramente aggiunge emozione e aggiunge la capacità di pensarsi parte di quella storia. Os visitantes podem agora circular livremente no interior da praça e ver de perto as ruínas. Há ainda uma exposição com os objetos recolhidos durante as escavações. I've always read it in history books what happened. To be where history was so significant in the making, just a few footsteps away, it's overwhelming. Também se ficou a saber mais sobre este período histórico. Qui abbiamo una Roma con materiali più poveri, il tufo, il peperino, il travertino, che però ci documentano, un modo di fare architettura, un modo di costruire soprattutto gli edifici sacri che conosciamo molto poco. Os locais acolheram a abertura com agrado. Il vero romano è quello che conosce bene Roma e i suoi siti archeologici, perché ce li invidia tutto il mondo. Ci sono 2500 anni di storia, parliamoci chiaro. Da qui si può dire che è nato l'impero romano, che ha reso grande Roma. Per noi romani é tudo. O sítio arqueológico é o mais recente acréscimo às atrações turísticas da capital italiana.